Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui mais um dia reunidos para refletirmos juntos a palavra de Deus. Essa palavra que nos restaura, que nos purifica e nos liberta. E hoje, na paixão de Cristo, vamos refletir juntos este mistério da fé. Vamos iniciar no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 41. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali rezar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a sentir tristeza e angústia. Disse-lhes então: Minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui, em vigília comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e rezou: Meu Pai, se for possível, afastai de mim este cálice. Mas não aconteça como eu quero, mas como vós quereis. Ao voltar para perto dos discípulos, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, não fostes capazes de ficar em vigília comigo durante 1 hora? Vigiai e rezai, para não cairdes na tentação, porque o espírito está disposto, mas a natureza é fraca. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, meus irmãos de fé, reflete a profundidade do sofrimento humano e a dor de um homem enfrentando a perspectiva de uma morte injusta. A agonia de Jesus é vista como um ato de amor e sacrifício pela humanidade, um gesto que demonstra sua disposição de sofrer para a salvação de todos os filhos de Deus. A agonia de Jesus no horto é um ponto central na meditação e reflete sobre a paixão de Cristo, convidando a consideração da sua dor e do seu amor incondicional pela humanidade. A paixão de Cristo nos revela a vida nova em Deus Pai, nos concede a oportunidade de nascer de novo, junto com Jesus Cristo, assim como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Acompanhem comigo, meus irmãos de fé. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Toda a terra silencia para penetrar no mistério da paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a sua vida, ele morreu por nós. Contemplamos o Cristo, servo e sofredor, que carrega nos seus ombros o sofrimento de toda a humanidade. O Cristo que é desprezado, humilhado, menosprezado e, mais do que isso, que sofre todas as humilhações por amor a nós. É o preço que Ele pagou por nos amar verdadeiramente e nos salvar, nos santificar. O Pai não ofereceu bois, carneiros e nenhum outro tipo de sacrifício. Ele sacrificou o seu próprio Filho. Ele ofereceu o seu próprio Filho em redenção, em expiação pelos nossos pecados, e o Filho tornou-se obediente ao Pai. Nesta obediência de se tornar homem e aceitar em si as condições humanas, para que a nossa humanidade fosse nele resgatada, salva e redimida. O sofrimento de Cristo
é o sofrimento de toda a humanidade. Hoje, meus irmãos de fé, nesta Sexta-feira Santa, voltemos o olhar em especial para aqueles que mais sofrem no meio de nós. O olhar de Cristo sofredor se volta para aqueles que padecem nos leitos de hospitais, naqueles que estão sofrendo na solidão, na depressão, na opressão da alma, do corpo e do espírito, aqueles que estão sendo privados do direito à vida. Ele está dando a sua vida por nós. Mas não deixemos de olhar para os sofrimentos daqueles que padecem no dia de hoje. Eles são para nós a imagem do Cristo crucificado e sofredor. Olhemos para o sofrimento de Cristo. Façamos memória da paixão do Senhor. Não para ter piedade dele, mas para que possamos nos redimir verdadeiramente, para que possamos tomar consciência da nossa própria fragilidade humana e assumirmos que um Deus que nos amou tanto, a ponto de sofrer toda a tragédia humana, para nos salvar da tragédia do pecado. Ele sofreu por nós, se entregou por nós. Ele deseja que a salvação chegue hoje em mim, em você, meu irmão de fé, em todos os lares, em todas as famílias. Façamos silêncio, penetremos no silêncio de Deus, contemplemos o Cristo crucificado, que cada chaga de Cristo apague as chagas dos nossos pecados, que cada gota do sangue de Jesus seja derramado em nosso sangue e nos dê a vida, e vida em abundância. Que a água que brota do lado aberto de Cristo na cruz nos lave, nos purifique e nos redima. Que a água do lado aberto de Cristo nos conceda uma vida nova. Penetremos no mistério da paixão do Senhor. Reverenciemos, adoremos o Cristo crucificado, que deu sua vida para nos salvar. Vamos refletir agora, meus irmãos de fé, o Salmo 22, o sofrimento redentor do justo. Ao regente do coro, conforme a melodia, a corça da aurora, Salmo de Davi. Meu Deus, por que me abandonastes? Estão longe de me salvar as palavras de meu clamor. Meu Deus, clamo de dia e não respondeis. Grito de noite e não encontro repouso. Vós, porém, sois o Santo, vós que habitais entre os louvores de Israel. Em vós confiaram nossos pais, confiaram e vós os libertastes. A vós clamaram e foram salvos, esperando em vós, não ficaram frustrados. Mas eu sou um verme e não um homem, infâmia dos homens e desprezado pelo povo. Zombam de mim todos os que me veem, torcem os lábios, sacodem a cabeça. Confiou em Javé, que ele o salve, que o livre, se é seu amigo. Fostes vós que me tirastes do seio materno, em segurança me pusestes sobre o peito de minha mãe. A vós fui entregue desde quando nasci, desde o seio materno, vós sois meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois a angústia está próxima, e não há quem me ajude. Rodeiam-me touros numerosos, cercam-me touros de Bazã. Contra mim escancararam a boca, como o leão que dilacera e ruge. Como água sou derramado,
deslocam-se todos os meus ossos, como a cera se tornou meu coração, derrete-se dentro de meu peito. Está seca minha garganta, como um caco, minha língua ficou colada ao céu da boca. Na poeira da morte me deitastes, um bando de cachorros me rodeia, circunda-me uma corda de bandidos, traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, me observam, repartem entre si minhas roupas, sobre minha túnica tiram a sorte. Mas vós, Javé, não fiqueis longe, minha força, vinde logo em meu socorro. Livrai da espada minha alma, das unhas do cão, minha única vida. Da boca do leão e dos chifres dos búfalos, salvai este pobre que sou eu. Anunciarei vosso nome a meus irmãos, no meio da assembleia vou louvar-vos. Louvai a Javé, vós que o temeis, dai-lhe glória, toda a raça de Jacó. Temei-o, toda a estirpe de Israel, pois ele não desprezou, nem desdenhou a dor do aflito, não lhe ocultou sua face, mas o atendeu quando gritou por socorro. De vós vem meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos diante dos que o temem. Os pobres comerão e ficarão fartos, a Javé louvarão os que o buscam. Viva para sempre o coração deles. Recordarão e voltarão a Javé todos os confins da terra. Diante deles se prostrarão todas as famílias das nações, pois o reino pertence a Javé. Ele domina sobre as nações. Só diante dele se prostrarão os que dormem sob a terra. Diante dele se curvarão os que descem ao pó. Quanto a mim, para ele viverei. Do Senhor se falará à geração futura, a ele servirá minha descendência. Anunciarão sua justiça ao povo que vai nascer. Eis a obra do Senhor. A transformação real do ser humano só acontece através de Deus. Um encontro pessoal com Cristo leva a um choque de realidade profunda. A lei é a definição perfeita do caráter de Jesus. Ele restaura. A lei do Senhor é perfeita. Nesta terra, só Jesus foi perfeito, meu irmão de fé. Nós somos aperfeiçoados pela perfeição que é Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus, o ser humano perfeito que resistiu à tentação, passado pelos seres humanos. Jesus passou por tudo, sentiu tudo, exceto o pecado, e permaneceu perfeito. A lei é a definição perfeita do caráter de Jesus. Quem conhece Jesus precisa imitá-lo. Que possamos ser imitadores de Cristo. Assim como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O único exemplo a ser seguido e alcançado é Jesus Cristo. Jesus é eterno e Ele ensina a perdoar, a entregar todas as dores para Ele, entregar todos os fardos a Jesus, pois Ele é manso e humilde de coração. Portanto, nesta paixão, meus irmãos de fé, o mistério da paixão de Cristo,
que estamos vivenciando hoje. Perdoem, evitem o ódio e o ressentimento no coração, principalmente para com os responsáveis pelos traumas da vida. Esse é um passo importante para a solução do que aconteceu no passado e poder ter realmente um presente vivo, uma vida nova em Cristo Jesus. É o perdão dado a si mesmo, o auto-perdão e a auto-reconciliação, primeiro conosco, depois com os outros. É preciso trabalhar a raiva, o ódio, todos os tipos de sentimentos negativos. Tudo isso são experiências traumáticas que ficam guardadas em nossa mente, em nosso coração. A mágoa e o rancor tornam o ser humano refém do passado e mantém na lembrança algo ocorrido há muito tempo. Assim, os maiores prejudicados com a mágoa é o magoado. O perdão, porém, nem sempre é espontâneo, pois a capacidade humana de perdoar, de amar, é limitada. A fonte do perdão deve ser buscada, o Deus de amor, que, de acordo com o Evangelho, deseja que sejam seus amigos e pode facilitar a superação do passado que assombra. Lembrem-se, meus irmãos de fé, do que diz a oração ensinada por Jesus, que está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Revelar a experiência traumática é bom para a mente, quanto para o corpo. Reeditar as memórias dolorosas dá um novo significado aos traumas. Não se pode esquecer, não se esquece de nada, apenas reinterpreta, reedita, dá uma nova interpretação a algo dolorido que aconteceu, dar um novo significado aos traumas. É preciso tentar, mesmo ainda não conseguindo expressar os sentimentos e recordações de maneira apropriada. Além disso, na luta para superar o trauma, é preciso evitar a autovitimização, buscar conforto em Deus, criar novos objetivos para a vida, usar a própria experiência para fazer algo de bom para outras pessoas e não alimentar desejo de vingança ou ódio, raiva, ressentimentos. São atitudes importantes para a superação do trauma, buscar o conhecimento e conforto em Deus Pai. Um ótimo conselho bíblico, meus irmãos de fé, nesse contexto, é na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, rumo à meta. É preciso ser resiliente. Nosso foco sempre deve ser Cristo. Nossa meta sempre será chegar à salvação eterna. Mas, meus irmãos de fé, eu pergunto a vocês, o que significa a palavra resiliência? Pois ela é importante para a superação dos medos, traumas e dores. Essa palavra vem da física e descreve a capacidade de alguns materiais voltarem ao estado original ou até melhorarem de qualidade depois de serem submetidos a situações extremas. Em termos humanos, resiliência é a capacidade de uma pessoa manter ou recuperar a essência emocional, ou até se tornar melhor depois de passar por uma situação traumática.
Evidentemente, há níveis diferentes de resiliência, de pessoa para pessoa. O que traumatiza alguém pode não necessariamente afetar tanto outra pessoa. Isso depende de fatores como temperamento, capacidade para resolver problemas, inteligência, autoestima, competência social, autocontrole, vínculos familiares e sociais. Nunca é demais enfatizar a importância dos bons relacionamentos. Não é a riqueza, a fama que garantem felicidade, longevidade e resiliência, mas bons relacionamentos em família e com os amigos. Robert Waldger, psiquiatra e professor da Escola de Medicina de Harvard, é quem coordena o estudo atualmente. Ele cita 3 grandes lições sobre relacionamentos extraídos a partir da pesquisa norte-americana. Número 1. Conexões sociais fazem bem para os seres humanos, enquanto a solidão mata. Número 2. A qualidade das relações é mais importante do que a quantidade. E número 3. Relacionamentos felizes e duradouros protegem a saúde física e mental. A experiência da solidão se torna tóxica. As pessoas mais isoladas descobrem que são menos felizes, que sua saúde piora mais depressa. O funcionamento cerebral diminui. Vivem menos tempo. As boas relações sociais são importantes. Boas conversas saudáveis ajudam o funcionamento cerebral. Não é bom se sentir sozinho. A resiliência é um fator importante para o desenvolvimento e o fortalecimento, meu irmão de fé. É preciso, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, ter uma rede de apoio social para ter uma visão positiva do futuro. Comunidade unida é um apoio, é uma rede de apoio social. A religião fornece uma visão positiva de futuro, ajuda na saúde integral. A fé com obras. Não adianta dizer que é espiritualizado. É preciso ter uma vivência religiosa na prática. É preciso ser comprometido com a religião, a fim de desfrutar seus benefícios. A crença religiosa precisa influenciar a vida, para que também influencie a saúde e todas as outras áreas da vida. O sacrifício de Jesus transmite vida plena. Foi através do sacrifício do Messias que estamos aqui hoje, meu irmão de fé, para termos vida em abundância, para sermos libertos do pecado. Nós não somos escravos do pecado, nós fomos salvos pela graça. Precisamos honrar a nossa vida, em cada ação, em cada pensamento, que possamos estar conectados com Deus. Este é o mistério da fé. Deus é o Criador de tudo, em sua infinita bondade, desde a origem, a luz, a ordem e a paz. Deus manifestou a orquestra perfeita do amor incondicional. Exemplo de humanidade, humildade e paz. Jesus Cristo, poder e graça de Deus. Jesus foi um peregrino que andou pelo mundo, transformando vidas. Procurar se fazer amado, antes de fazer temer. Transmitir o amor e a paz, o bem maior de Deus, para todos que passarem ao nosso redor. Jesus amou ao extremo, assim como relata na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 25.
Acompanhem comigo, meus irmãos de fé, a ceia do Senhor. Com efeito, eu recebi do Senhor aquilo que por minha vez vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que era traído, tomou pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Jesus deixou para a humanidade o seu corpo e seu sangue. Ao receber Jesus na Eucaristia, o ser humano é convidado a deixar o mal e ser uma nova criatura. Assim, Jesus também ensina, no lavar dos pés, a humildade de ser o menor de todos para servir em grandeza a Deus. Lavar os pés dos outros é amar como Jesus amou. O mesmo Deus em todos, que realiza tudo. Todos nós somos iguais diante do Pai. Somos uma só família em Cristo Jesus, irmãos e irmãs. É preciso ter confiança em Deus, no amor de Deus, como principal autoridade e fonte de poder, para que Deus elimine todos os defeitos de caráter, aquilo que deve ser aprimorado em nós, moldado. Sobriedade total como meta. Com humildade, pedir a Deus que elimine os nossos erros, que nos restaure com uma nova mentalidade, com a graça de Deus nos santificando, para que possamos aprender e crescer com os nossos erros, para termos forças de abandonar os vícios e as condutas más, pois trazem prejuízos à nossa alma, à nossa vida, nos causa mal. É preciso se dispor, meu irmão de fé, e corrigir os erros praticados, reconhecer os equívocos imediatamente, para ter paz, orando e meditando, para melhorar o contato com Deus. A oração é unicamente para reconhecer a vontade de Deus e obter a força necessária para praticá-la. Um despertamento espiritual para vencer os vícios. O ser humano não tem força sozinho. Deus é o poder superior ao ser humano, com a capacidade de restaurar a saúde. É preciso nos submetermos à vontade egoísta e nos entregar por completo à vontade e aos cuidados de Deus. É preciso fazer um inventário moral da própria vida, sem medo e com a devida introspecção, para as más ações serem admitidas e neutralizadas. Admitir a si mesmo que é falho e que precisa de ajuda para não ser escravo dos vícios e condutas más, que precisa se adaptar com as novas mudanças, com a vida nova em Cristo Jesus. Um ajudando o outro como comunidade de fé. Uma só família, orando uns pelos outros, buscando a todos a salvação eterna. Neste mistério da fé, nunca alguém tão grande se tornou pequeno, para que os pequenos se tornassem grandes. Jesus Cristo. O homem Jesus, pregado na cruz, fez do caos poesia. Ele não gritou desesperadamente e também não foi consumido pelo medo e ansiedade. Ele
fez do caos uma oração, fez do caos a salvação de toda a humanidade. Estava escrito a profecia, ela foi consumada, e hoje experimentamos a salvação em viver na glória eterna de Deus. Independentemente, meu irmão de fé, de Jesus ser o Filho de Deus, ele foi o mais humano dos homens. Foi um homem até a última gota de sangue, até a última batida do seu coração. Jesus amava e ama a humanidade. Ele amava ser humano e lutava para que as pessoas percebessem o valor incondicional da vida. Para isso, procurava desobstruir a inteligência delas. E que ferramenta ele utilizava, meu irmão de fé? Ele usava a fé. A tua fé te curou, a tua fé te fez caminhar, a tua fé te fez enxergar. Assim Jesus nos diz até hoje que através da nossa fé nós sentimos a salvação de ter uma nova vida. Que nesta sexta-feira santa da Paixão de Cristo possamos de fato escolhermos termos uma nova vida, estarmos conectados com Deus, o Mestre da vida, Jesus Cristo, profundamente apaixonado pela espécie humana, dando a atenção especial a cada pessoa indistintamente, pois todos nós somos únicos. Meu irmão de fé, o maior eu te amo da história foi dito em silêncio. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou, a oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, pois somente essa palavra nos restaura e nos purifica por inteiro. E claro, podem enviar orações, testemunhos, comentários, orações, pois esta é a nossa força, orando pelo outro sempre. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia jamais faltará. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Maanaim, lugar de paz.